Olá, amigos da Leandro Stormer, eu sou Thiago Bizzi e esse é o Farol LS, referente ao pregão do dia 21 de setembro de 2015, segunda-feira. Vamos às movimentações do mercado. Temos aí na tela o gráfico diário do índice Bovespa. Essa semana começou em queda, uma queda de 1,43%. Não é uma queda muito intensa, mas ela tem um significado importante, técnico. Nós vimos na semana passada, né, o rompimento desta região, configurando então o rompimento de um pivô de alta, estabelecendo um padrão de zigue-zague ascendente, colocando o Ibovespa em tendência de alta. Tá? Vocês lembram que eu estava com o pé atrás em relação a esse rompimento, né, mas na avaliação aí de todas as características, a gente não podia desconsiderar o rompimento. Era rompimento sim para operar, questão de posicionar stop, se o mercado batesse o stop, pronto, tá fora. E foi o que aconteceu. Né? O mercado, uma das principais objeções ao rompimento desse pivô era esta LTB, né, que ainda não havia sido rompido. Né? E também, a questão que mais pegou também foi a questão de não ter sentido nos papéis como um todo, aquela euforia de mudança de tendência de índice, vários papéis gerando sinais importantes. A gente não teve isso. Na quinta-feira, o mercado produziu um doji em cima da LTB. Na sexta, a gente teve uma correção significativa. Foi um candle forte, não tem aquelas características de processo de pullback, então isso incomodou bastante, mas a gente não tinha tido ainda o stop. O que seria uma característica de correção que tem a ver com pullback? Uma correção mais lenta, com diminuição de volume. O mercado desliza, ele vem lentamente. Aqui o mercado veio forte com a criação de volume, o que nos preocupou, obviamente. Hoje, com a continuidade do movimento de queda, o stop que dentro do meu modelo seria utilizado, seria abaixo dessa mínima aqui, acabou sendo acionado. Né? O stop abaixo da mínima do candle que rompeu, na minha leitura, ficava muito próximo ao patamar rompido, e esse é um stop que tem muita chance de ser tocado desnecessariamente, levar ao stop de uma forma desnecessária, por isso o stop é um pouquinho mais longo. E esse foi acionado. Outro detalhe a ser mencionado aqui é que a gente teve não só o stop, como o mercado fechou, né, na região de stop. Então, dentro do modelo, isso configura um cenário de rompimento falso. Né? O mercado acenou com um movimento e frustrou esse movimento. Isso geralmente leva a um movimento na direção contrária da tentativa de rompimento. Então, o fato de existir um rompimento falso sugere que os preços continuarão caindo e devem buscar o fundo do comecinho aqui de setembro. Talvez até ir além e buscar o fundo do final de agosto, essa linha aqui mais crítica. Tá? Então, o mercado ainda exibe o padrão de zigue-zague ascendente, mas já com características de rompimento falso, por isso acreditaria na manutenção do movimento de queda aí nos próximos pregões. Olhando o intraday, o mercado havia estabelecido um viés baixista no intraday, né, até o pregão de sexta-feira. A gente teve uma abertura em gapzinho de alta, candles fracos, gap pequeno. O mercado rapidamente fechou esse gap e fechou esse gap com uma barra elefante também rompendo a linha d'água. Então a gente teve aqui enquadramento pelo método Business de Day Trade, um rompimento de linha d'água, né, com a perda mínima e também com a perda mínima dessa barra elefante, o acionamento de barra elefante, tirando a operação na ponta vendedora. A gente estava em cima de uma zona de suporte, é verdade, mas o trade aqui era para ser feito. Um ajuste de stop pela média móvel de 9 levou um stop rápido na superação dessa máxima. Né? E no final das contas o que o mercado veio fazendo foi um padrão de contração em cima do suporte e gerou no final das contas um rompimento aqui perto das 3 da tarde. Né, o que nos levava a acreditar na manutenção do movimento de queda em busca deste próximo suporte, talvez até desse suporte, né, nos próximos pregões. Não foi um dia bom para operações no índice, porque essa operação de venda produzida nesse candle aqui também não foi longe. Né, ela não chegou a sofrer o stop, mas ela teve encerramento pelo tempo, fechamento do mercado, e um fechamento que produziu aí uma perda de mais uns 100 pontos. Mas faz parte do jogo. Tá? Expectativa então de manutenção do movimento de queda para o próximo pregão. No mercado americano, nós tivemos também um rompimento falso,
esse rompimento que a gente não acreditou em nenhum momento, na verdade, o mercado voltou para dentro da congestão. E apesar do diazinho de alta que a gente teve hoje, a minha expectativa pelo gráfico diário, pelo comportamento de rompimento falso, também seria de movimento de queda em busca do fundo do comecinho de setembro, aqui, tanto no gráfico do índice Dow Jones, quanto no gráfico do S&P 500 futuro, o qual também apresentou uma altinha hoje, mas nada que mude o cenário. Tá? O dólar é que nos chamou a atenção na sexta-feira. O dólar conseguiu produzir o rompimento da máxima que a gente já tem então em setembro, e com isso gerou um rompimento de uma figura que pode ser entendida como um mastro bandeira. E por isso a expectativa era de alta para hoje e continua sendo de alta nos próximos pregões. A gente teve mais um dia de alta, o dólar futuro fechou aqui exatamente em 4.000 pontos. Então o dólar já ultrapassou ao longo do intraday a marca dos 4.000 pontos e deve continuar essa movimentação. A projeção pela perna mais curta, que a gente pode entender aqui do mastro bandeira, projeta uma alta até 4.124. Essa alta aqui já era esperada. Para quem entrou na operação, em tentativa de operação de retorno na média a partir do candle aqui do dia 10, pelo stop no tempo do método Business Swing Trade, teria sofrido stop já no dia 17. E a expectativa era realmente de rompimento. Olhando o intraday, o dia começou com uma barra elefante altista, bem posicionada. O candle seguinte foi muito bom, porque foi aquele tipo de candle que reforça o padrão, candle com sombra inferior, que é favorável à direção do trade, corpo pequeno, bem rente ali ao fechamento da barra elefante, se potencializa o acionamento da superação na máxima, que aconteceu logo em seguida, com alvo em 4.012. 4.012. A gente chegou em 4.011,50 e depois a gente sofreu um stop no lucro pela média móvel de 9. Pouquinho depois, o dólar alcançou o alvo, e aqui marcou topo. Aqui provavelmente teve intervenção do Banco Central para gerar essa pancada para baixo. É assim. O Leandro está aqui do meu lado, deu uma olhada. E, enfim, agora o dólar definiu em 4.012 uma resistência significativa. E o rompimento dessa resistência no pregão de amanhã, terça-feira, pode levar então a novas oportunidades na ponta compradora. Então, o dólar hoje foi possível de operar na compra e com ganhos. E essa região aqui embaixo, pessoal, que antes era resistência, agora funciona como suporte. Na minha leitura, o ponto crítico fica em 3.941. E o juro tende a andar junto com o dólar, também apresentou um movimento de alta. Rompe o topo anterior, a gente pode até fazer uma leitura de mastro bandeira, mas já muito distante da média móvel de 21 períodos, eu já não operaria aí. Mas a expectativa ainda é de manutenção de alta, porque não há nenhum sinal de reversão, apesar do bom nível de sobrecompra. Indo para as ações, a Vale chegou bem próximo da resistência ali dos 16,10 mais ou menos, deixou uma sombrinha superior em um doji, é o esperado. Provavelmente nos próximos pregões a gente vai ter uma correção formando aquela congestão que a gente já esperava desde sempre. O mercado, a Vale puxando, batendo no topo do final de julho, marcando um topo e congestionando para daí, a partir daí a gente fazer próximas análises, mas eu ainda acredito no rompimento deste topo em algum momento e o mercado então dando seguimento a uma movimentação altista. No curto prazo acredito que o índice deva sofrer correção em maior parte dos papéis, mas ainda acho que que nosso mercado está montando um fundo de longo prazo. Mesmo que a gente venha testar o fundo no final do mês passado. Okay? Petrobras chamou atenção. Petrobras rompe o fundo de agosto e o fundo agora de setembro, que a gente já tem então ali por volta de 7,50. A gente não está muito distante da média móvel de 20 períodos, a gente mantém um gap aqui de fuga aberto. Lembra que eu falei que esse gap era importante e os preços teriam bastante trabalho para fechar esse gap? Pois então, agora a Petrobras está rompendo para baixo. Olha, o volume do rompimento foi fraco, isso incomoda bastante. Se o volume fosse mais significativo, seria uma venda muito forte. Mas o volume está fraco e a PTR3 não gera um rompimento equivalente, então me incomoda um pouco. Eu não me sinto confortável para abrir operação de swing trade, mas é um papel que a gente vai ficar atento realmente para buscar operações de day trade a favor desse movimento de queda.
Inclusive, nós estávamos atentos hoje, né, ali a zona do 7,50, a Petrobras rompeu o 7,50 no canto das 12,5 e gerou uma operação de venda ali que conseguiu retornar a 1,4%. O papel fechou na mínima, se tivesse mais tempo de pregão, provavelmente esse retorno seria maior. O setor de siderurgia, Gerdau segue dando a contração com cara de pullback. Acredito que vai segurar nessa região para depois retomar o movimento de alta em busca dos R$8. A CSNA ofereceu uma quedinha pequena, está distante da média móvel de 21 períodos, o que pode ser entendido como um sinal de venda se a mínima de hoje for perdida, né, para o preço se reaproximar da média móvel de 21 períodos, mas eu não considero sinal forte. Tá? Não me animaria muito a operar como swing trade, a gente fica atento para day trade. Para day trade o cenário está bom, porque as bandas de Bollinger fecharam muito, estão vendo aqui, e o finalzinho do pregão foi de pressão vendedora começando a abrir as bandas. Tá? Então a expectativa para o pregão de amanhã seria de uma movimentação mais ampla, já que as bandas muito estreitas começaram a se abrir. A Uzi Minas segue operando abaixo da média móvel de 200, tá? mas já não tem mais uma cara de queda significativa aí não. Tá parecendo mais um cenário parecido com o da Gerdau, onde esse movimento coletivo é um pullback meio complexo e o papel tem boas chances de retomar o movimento de alta quando as médias se reaproximarem dos preços. Por enquanto a média de 21 períodos ainda está muito longe, o que dificulta a retomada do movimento de alta. Okay? Setor bancário. A expectativa era de queda para Bradesco. O Bradesco vem caindo, já começa a aproximar do suporte por volta aqui de R$ 22,20, R$22. Quando chegar ali a gente avalia o papel. Existe o risco ainda de Bradesco romper essa zona de suporte e buscar o suportão de 2008 aqui. Tá? Vamos ficar atentos. Itaú está com um gráfico mais difícil, no curto prazo está mais bagunçado, mas é o papel que está mais forte porque conseguiu respeitar claramente o fundo de 2011, é um ponto importante, uma grande congestão. Tá? Mas em termos de swing trade não tem nada a ser feito. Itaú gerou a operação de venda no intraday, né? Apesar de no gráfico diário também bagunçado, o intraday tinha uma congestão boa para ser operado, rompendo os 27,50. Tá? Então a gente teria tido uma operação de venda aqui e pela média móvel de 9 a gente teria estopado aqui, infelizmente. Mas um trade barato custou aí 7, 8 centavos de prejuízo. Até deixa eu só pegar um detalhe aqui. Né? A volatilidade indicava 1,2% de queda. O máximo que chegou foi 1,15. Realmente a RP não foi atingida, foi por muito pouco aí. Banco do Brasil já tinha gerado sinal de venda. A expectativa era de queda em busca do fundo anterior. Esse fundo foi alcançado, mas não há qualquer sinal de reversão ainda. Recentemente, o Banrisul também estava num cenário como esse, também baixo no fundo anterior. O BBSC3 foi outra venda no mesmo momento. Uma perna bem mais ampla para ser corrigida. Ela está agora, ainda não bateu no fundo anterior, mas deve continuar esse movimento para chegar aqui. Muito bem, outros papéis que chamam a atenção no pregão de hoje, não são muitos. CSMG3 não está gerando nenhuma operação, mas eu acho que vale a pena mencionar que o papel está se comportando de forma bastante altista. A gente teve essa barra elefante rompendo o topo anterior, um trade aqui por volatilidade já teria alcançado o alvo, e desde então o papel vem andando de lado. Isso aqui parece um maço bandeira. Se tiver o rompimento, pessoal, mesmo no intraday dos 11,50, a gente tem que ficar bem atento porque o papel pode dar uma bela uma paulada. E o rompendo dos 11,50 para cima seria, né, um pivô de alta. No semanal está com um gráfico bonito para continuar esse movimento de alta. Não tem resistência significativa à frente. Natura está rompendo essa consolidaçãozinha que pode ser entendida como um pullback do rompimento do fundo em 21,30 e também pode ser feita a leitura aqui de um maço bandeira. Também faltou volume no rompimento de Natura. Então eu prefiro focar mais no intraday do que abrir já a operação. Mas se for para abrir a operação de venda em Natura, eu realmente acho interessante esperar a confirmação pela perda da mínima de hoje no pregão de terça. O IBR, vendo um forte movimento de alta, né? A gente está olhando aqui o IBR3, hoje o papel faz um candle forte, queda, 13% de queda. A perda mínima pode levar um movimento de volta aqui à média móvel de 21 períodos, mas esse volume fraco não nos ajuda muito. Então, prefiro ficar acompanhando o papel pelo intraday do que montar a posição de swing trade. O IBR4 já havia dado sinal na sexta-feira, recebeu uma nota C+, acionou hoje, vem caindo e também no intraday o papel gerou a operação daí por rompimento de linha d'água.
trade que a gente tentou no último pregão e não fluiu tão bem. Dessa vez fluiu e fluiu bem. Repara que pela média móvel de 9 o papel não gerou stop. A gente poderia ter fechado no leilão a 6, com 6,7% de ganho. Smiles rompe aquele fundo, rompe aquela região de 37,50. Tá? Não chega, na minha leitura aqui, a oferecer uma boa operação de venda, porque está muito distante da média móvel de 20 períodos, o papel está muito sobrevendido. No intraday, né, permitiu uma operação de venda por barra elefante, mas muito distante da média, também não achava que valia a pena, mas eu chamo a atenção para a forma como o papel fechou. Ele fechou num cenário de power breakdown, sem ter acionado, onde a média no intraday agora está bem em cima dos preços e as bandas estão já bem fechadas. Então a gente pode ter um opening power breakdown na terça-feira. É um papel que vale a pena acompanhar de perto no pregão de amanhã. Né? VVAR11 começa a produzir aqui um rompimento desse triângulo baixista. Repare que o ponto crítico de suporte está mais acima, então isso aqui ganha um pouco mais, fica um pouco mais interessante esse rompimento, apesar de ter fechado muito pouco abaixo do extremo aqui do suporte. Me incomoda também o volume baixo. Se o volume fosse mais alto, a venda por perda de mínima seria uma boa, mas o papel merece atenção, vamos acompanhar no próximo pregão. Em termos de cenários de swing trade, esses foram os que mais chamaram a atenção no dia de hoje. Em termos intraday, fora o que já foi comentado, que foi a grande maioria, STC3 produziu uma barra elefante que teve acionamento e não conseguiu fluir. Tem um cenário parecido com o de Smiles, porque fecha com as bandas muito estreitas e com viés baixista, apesar de menos baixista que o de Smiles. Então, um papel que merece atenção no pregão de amanhã. Tá? Um opening power breakdown aqui fica mais difícil porque já passou para cima da média móvel de 21 períodos. Mas vamos acompanhar esse suporte por volta de 12,88, o rompimento dele pode gerar bons movimentos. Ecor 3 a gente estava atento ao rompimento, não conseguiu produzir o rompimento de forma clara. Fibre a gente avaliou um trade de retorno na média aqui. Eu me afastei do trade porque eu quis exigir bastante, buscar ele em 55,50, mas o trade acaba fluindo bem. Natura, aqui a gente viu no gráfico diário rompendo sem muito volume, né? No intraday gerou uma operação bem interessante, rompimento de linha d'água. Tá? Conseguiu produzir um movimento de 3% de queda, bem interessante. O IBR nós já vimos, Petrobras já vimos, então com isso a gente consegue dar uma geralzinha nos principais movimentos de intraday que surgiram no pregão de hoje, que foi um pregão com poucas oportunidades, na verdade. Então, teve o último day trade que nós fizemos aqui em CEMIG. Tá? CEMIG bateu numa zona de suporte bem importante aqui do intraday por volta dos 6,93, conseguiu repicar e desenhou algo muito próximo aqui de um power breakout, só que o problema foi a inclinação da média prévia, né? Ela virou na formação enquanto ela deveria vir já de baixo. De qualquer forma, um fechamento acima aqui do 7,12 produzia uma operação na ponta compradora, ela foi feita e o mercado fechou na máxima, apesar disso ter gerado pouco retorno para o dia de hoje, 0,60. As bandas estavam muito estreitas, começam a abrir com a entrada de volume, isso aqui é significativo. Então é bem possível que no pregão de terça-feira esse movimento tenha continuidade, vão ficar bem atentos. Eu sigo aqui com o apanhado das operações, e aqui deu errado, aqui era lucro. Eu vou seguir mostrando aqui nos próximos pregões quando a gente tiver mais tempo. Foi encerrando a transmissão por aqui, pessoal. Agradeço a audiência de vocês. Até amanhã.